Oi, alunos. Nós estamos na nossa quarta aula, né, de Higiene do Trabalho 1. Nós estamos chegando ao final desse módulo, né, nessa disciplina. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante e hoje a gente vai dar continuidade mostrando, conseguindo conciliar tudo num determinado documento, que eu vou ensinar para vocês agora, né? A gente vai falar sobre PPRA. O que seria o PPRA? PPRA, gente, é um programa de prevenção de riscos ambientais. Tudo isso que a gente está falando, né? É uma maneira ótima da gente se planejar. Né? Se planejar por quê? Porque ele tem a duração de 1 ano. Né? Ele é válido por 1 ano. Então, eu tenho aí como fazer uma coisa que é muito utilizada hoje em dia na parte de engenharia de segurança. Né? São os planos de gestão. E ele me ajuda muito a fazer a gestão de segurança do trabalho. Ele vai nos mostrar como que eu tenho que fazer o planejamento, como que eu tenho que estar aplicando isso, implementando isso, como que eu vou fazer os meus controles, como que eu vou estar dando para a direção geral, né, subsídio para ela ter recursos para que eu possa estar fazendo mais e mais coisas pela segurança do trabalho. Né? Então, vamos aprender um pouquinho do PPRA, que vai ser muito útil. É um documento que é muito útil e, às vezes, não muito utilizado, porque as pessoas não têm conhecimento de como fazer. Às vezes, eu vejo o PPRA que ele é uma cópia da NR9, né? E isso não pode acontecer. Quanto mais dados eu tenho ali nesse programa, mais fácil eu consigo eliminar, reduzir os nossos riscos, né? E assim fazer um planejamento para que a empresa também possa se planejar, né? Porque a empresa tem que dar recursos para a gente, mas ela tem que se planejar, senão não existem os recursos. Né? Então, vamos ver, primeira coisa, de quem que é essa responsabilidade? Quem que tem a responsabilidade de fazer o PPRA? Vocês imaginam? Gente, quem tem a responsabilidade de fazer o PPRA é o empregador. Né? Ele que tem essa, lá na NR9 ele fala bem claro, o empregador que tem a responsabilidade de fazer o PPRA. Só que ele, claro, ele vai dar essa atribuição para outras pessoas. Então, ele vai dar ou para um grupo de pessoas como o SESMIT, que somos nós, né, um serviço especializado de engenharia de segurança e medicina do trabalho, ou para a CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então, o que acontece? Eles dois, se eles existirem dentro da empresa, né, vão fazer essa parte do PPRA. Mas tem coisas que a CIPA não pode fazer, só nós podemos fazer. Então, dentro do PPRA, tem 2 etapas do PPRA que somos nós que temos que fazer, nós, engenheiros e técnicos de segurança. Então, quais são? A parte do reconhecimento do risco, né? A gente já viu diversos riscos, a gente já viu como quantificar, como qualificar eles, e agora a gente sabe que é a gente que tem que fazer isso, a gente tem que buscar, né, reconhecer esse risco e fazer com que fazer uma avaliação deles, se eles estão realmente causando algum tipo de dano à saúde dos trabalhadores. Tá? Então, quando a gente fala de PPRA, eu só preciso colocar no PPRA 3 tipos de risco. Mas não são 5? São. Mas a nossa legislação, NR9, fala que só preciso colocar no PPRA os riscos físicos, químicos e biológicos. Quando ele fala do risco ergonômico e de acidente, ele fala, algumas pessoas, alguns entendidos falam que são riscos que não geram insalubridade, por isso não precisam estar no PPRA. Mas vocês vão ver diversos PPRAs com esses riscos. Tudo que é a mais não tem problema, só eu direcionar isso de forma correta. Eu não posso botar uma coisa lá que eu não consigo fazer, só para constar. Né? Se tiver, tem que estar certinho. Mas é só obrigatório. O que é obrigatório? Risco físico, químico e biológico. Eu não preciso colocar o ergonômico de acidente. Tá? E qual a duração desse PPRA? Já falei aqui, 1 ano. Né? Só que eu tenho que perceber que eu tenho que ter as minhas metas, minhas prioridades, que eu tenho que ter um cronograma. E para isso eu vou ter que ter o desenvolvimento, que eu vou traçar nos diversos locais situações
de prazos também, e eu posso encurtar um pouquinho esses prazos, né? Posso fazer com que eu tenha que verificar o PPRA trimestralmente, porque eu tracei metas para isso e eu vou ver se eu conseguir cumprir. Então, dessa forma, o meu planejamento sai muito melhor. Tudo que eu colocar lá que eu vou executar, eu tenho que executar ou justificar, né? Porque no próximo ano eu possa também estar dando continuidade a isso, se eu não conseguir cumprir. Então, às vezes, a gente traça uma meta de 50% para eliminar o risco em 50%. Se eu conseguir fazer isso, eu posso traçar que eu vou tentar minimizar isso em mais 30%. Ou se eu não conseguir, eu falo, ó, não conseguimos ainda, mas vamos buscar isso. E por que que não conseguiu? Porque eu não consegui instalar um outro equipamento, que eu não consegui fazer uma determinada ação, né? Dessa forma, a gente consegue estar trazendo para aquele determinado ambiente um planejamento, uma forma de estar fazendo tudo que foi verificado. Aí, como que é a estrutura desse PPRA? Eu tenho situações que eu tenho que seguir, né? Pela NR9, eu tenho que verificar o que eu tenho que colocar. Primeira coisa, a gente já falou, é o planejamento, né? Eu tenho que fazer um planejamento anual, onde que eu tenho que constar minhas metas, minhas prioridades e o meu cronograma. E dessa forma eu vou direcionando para ver o que eu preciso fazer primeiro, né? Por que eu preciso fazer depois. Então, mas eu tenho que ser isso dentro de um ano, porque o outro ano vai ser outro PPRA, né? Ou ele vai estar complementando o atual, mas vai ser outro, né? Vai ser outro documento. Depois eu vou ver minhas estratégias, como que eu vou estar executando implementando aquele PPRA dentro das minhas instalações, né? Como que eu faço para fazer isso? Como que eu vou dar uma situação para o empregador, para o dono da empresa, que seja viável para que eu possa implementar e que eu possa estar eliminando ou reduzindo ou fazendo outras medidas para beneficiar aquele ambiente, para tornar aquele ambiente um ambiente adequado para o trabalho. Depois eu tenho que ter uma forma de registro, que a gente vai ver sempre em segurança do trabalho, quando a gente fala de gestão, a gente vai ver registro, tem que registrar tudo, porque senão a gente não sabe o que já foi feito, o que já foi cumprido, né? E manter isso, não adianta nada eu registrar e daqui a pouco vem outra pessoa, a gente sai da empresa, etc., vem outra pessoa e faz diferente, deixa aquilo tudo que foi executado para trás. Eu tenho que manter tudo que está dando certo, tenho que verificar através das avaliações o que pode ser melhorado e estar executando isso. Eu tenho que divulgar isso também. Outro documento importantíssimo para a gente conversar com a CIPA, para a CIPA divulgar, a gente tem que ter formas de divulgar isso dentro da empresa. A gente tem que ter formas, eu posso estar divulgando isso no jornal da empresa, posso estar divulgando em treinamentos, posso estar fazendo palestras orientativas, posso estar colocando isso em discussão dentro da própria CIPA ou na CIPAT do local que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente. Então, tudo isso faz com que as pessoas tomem conhecimento das ações que a empresa está fazendo para melhorar aquele ambiente e que participe. Não adianta nada eu instalar um equipamento de proteção coletiva se o trabalhador não ficou ciente disso, que ele desligue por falta de desconhecimento e acabe com aquela proteção que foi criada. Então a gente tem que discutir, tem que ver, as pessoas têm que ter conhecimento do que está sendo feito para que elas consigam estar seguindo aquela determinação e sabendo que é para o bem delas, né? E a última situação, gente, é que eu tenho que estar dentro do PPRA, eu tenho que estar fazendo que essa periodicidade seja cumprida, né? Eu tenho que estar traçando lá o meu desenvolvimento, né, das minhas fases do PPRA e eu tenho que cumprir, né? Eu não posso deixar chegar um ano depois e verificar, não consegui fazer nada. Eu tenho que traçar aí situações para que eu possa discutir, verificar por que eu não estou conseguindo fazer, tomar outra direção e assim eu vou fazendo com que o meu planejamento seja implementado, seja avaliado e que você consiga recurso da alta direção para que eu consiga estar fazendo isso tudo. Senão também, às vezes, por falta de recurso, eu não consigo fazer muita coisa. Tá? Então, dessa forma que a gente vai estruturar nosso PPRA. Só que ele também tem uma forma de ser executado, né? E essa forma de ser executado, aí é o nosso trabalho.
né? O que a gente vai fazer? Então, eu tenho aí, para ser cumpridas as fases, né, de desenvolvimento do PPRA. Quais são essas fases? Eu tenho antecipação, tenho reconhecimento, eu tenho monitoramento, tenho avaliações ambientais, tenho a forma de registro, divulgação, a parte da conclusão final do trabalho, né? Se tem risco ou não tem risco. Então, quando a gente fala lá na antecipação, que é a nossa primeira fase, eu vou verificar dentro daquele ambiente se existem riscos em potenciais, se existe uma situação que eu vou gerar mesmo um determinado risco para aquele determinado ambiente. E se está adequado ou não, né? Se o ambiente está inadequado ou não para aquela determinada situação. Se tiver, já está caracterizado, mas aí eu vou ter que continuar. Se não tiver, aí o meu PPRA vai ser bem simples, né? Eu vou tá saindo da parte de antecipação e vou direto para a divulgação dos dados e a conclusão final. Então fica bem simples. Mas pode acontecer isso? Pode acontecer do meu PPRA não falar nada? Pode, porque você tem PPRA reais sendo feito em diversos tipos de empresas. Vocês sabem quais empresas que têm que fazer esse PPRA? Só voltando um pouquinho, né? As empresas com um funcionário têm que fazer PPRA. Então, você imagina lá uma banca de jornal que tem um funcionário registrado. Ela tem que ter o PPRA. Às vezes não tem risco nenhum dentro daquela banca, né? Aí vamos um pouquinho mais além, uma padaria, né? Será que a padaria tem riscos que causam dano à saúde do trabalhador? Muitas vezes tem, muitas vezes não é bem avaliado, né? E as pessoas estão ficando doentes. Existe uma rotatividade aí que às vezes a gente não consegue comprovar. Mas tem que ser feito e tem que ser utilizado. Nas grandes indústrias é mais fácil, né? Porque você tem os controles normalmente sendo bem executados. Fica mais fácil de você controlar e trazer para aquele ambiente uma situação de proteção, de avaliação, de controles, né? Mas todos os ambientes têm que ser avaliados, né? Tem um trabalhador, eu tenho que fazer o meu PPRA. E tem que ser avaliados os riscos. Se tiver risco em potencial, eu vou adiante. Se não tiver, eu vou lá para o final dele, só fazer a divulgação e só fazer a conclusão. Tá? Então, tem risco. Então, vamos adiante, vamos para o reconhecimento. No reconhecimento, aí é aquela situação que somos nós, né, engenheiros e técnicos de segurança que tem que fazer. Por quê? Porque aí eu vou começar a identificar os riscos. Quem tem a possibilidade de estar identificando somos nós. Vamos identificar e vamos ver a trajetória. Onde que é o risco? Vamos dizer que seja um risco de ruído. De onde está vindo esse ruído? É de uma máquina, é de duas, é de três? Então, eu estou vendo qual que é a fonte geradora. Aonde que eu estou gerando esse ruído, para poder depois tomar minhas medidas, né, de controle. Mas não basta eu saber a fonte geradora, eu tenho que saber qual é a trajetória disso. Né? Será que esse ruído existe, um ruído grande, mas ele está enclausurado? Então ninguém está ficando exposto? Aí eu já estou fazendo a minha trajetória. Não, além de ficar as pessoas aqui desse setor expostas, ele está fazendo uma situação dos outros lugares também está ficando exposto. Então eu comecei a avaliar numa situação mais geral. Para onde que ele está se caminhando? Qual a trajetória desse determinado risco? Né? Que aí eu vou saber exatamente o que está acontecendo. Mas não basta isso, porque tem situações que eu tenho que estar sabendo quem está exposto a isso, para saber o tipo de atividade, com a situação do calor. Situação do calor, a atividade que eu estou desenvolvendo vai estar correlacionado, né? O esforço físico que eu estou fazendo está correlacionado. Então, tem que saber a função e o número de pessoas que estão expostas a esse determinado risco, para eu conseguir estar buscando mais e mais informações, para estar buscando. Agora, a função, às vezes, eu não posso ficar só por aí, porque uma pessoa, vamos dizer, um supervisor, né? Tem supervisor que ele tem 20 pessoas para ele controlar. Então, ele vai ficar na parte administrativa da situação. Agora, imagina um supervisor que é ele mais um, que ele mete a mão na massa, que ele carrega as coisas, que ele lida com uma série de situações. Então, são funções iguais, mas as atividades são diferentes. Por isso que eu tenho que saber qual a atividade da pessoa. Apesar de eu saber a função, às vezes a atividade é diferente. Então, eu tenho que ir mais a fundo, eu tenho que ver a atividade, ver
saber analisar, ver quanto tempo aquela pessoa fica exposta a aquele determinado risco. Aí eu vou estar reconhecendo aquele risco, vou saber se aquele risco está trazendo ou não um dano à saúde daquelas pessoas. Mas eu também posso pegar uma coisa que a gente tem que saber, que o PPRA ele tem que estar falando com outro programa, né, que é o Programa de Controle Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, né? E por quê? Porque lá no PCMSO eu vou ter os exames sendo feitos, as pessoas sendo avaliadas, verificando se elas estão com algum problema de saúde, e eu vou verificar, ó, aquele risco existe. Será que tem alguma pessoa que ficou doente? Então, eles têm que se falar. Os dois, eles têm exames que são direcionados para aquele tipo de atividade. E tem situações que ele pode me demonstrar que está acontecendo com um grupo de pessoas que trabalham naquele determinado setor. Então, eu tenho que ir lá no setor médico e fazer essa verificação, se existe algum indicador, né? Se existe uma situação que está me indicando que aquela determinada situação está ocorrendo. Se existir, eu também vou estar fazendo medidas para ver, porque às vezes eu tracei medidas de controle que não estão dando resultado. Eu coloquei uma EPI numa pessoa, um protetor auricular. Aí a pessoa vai ficar mais exposta, só que aquele protetor auricular não atenuava igual eu precisava. Então ele precisa de uma atenuação maior, e eu estou reduzindo só 3 decibéis, 2 decibéis, e eu precisava de reduzir 5. Quer dizer, aquela pessoa ficou exposta e mais ainda, porque ele está achando que está protegido, ficou mais exposta. Então, eu tenho que verificar essas situações, mas quem me ajudou foi o PCMSO, né? Porque verifiquei que estava acontecendo perda auditiva naquela pessoa, mesmo eu tendo meus controles. Então, um ajuda o outro, né? E os dois em conjunto fazem com que a gente consiga avaliar melhor aquele determinado local. Mas eu também posso ter algumas doenças que são características da atividade, né? Então, pela minha literatura técnica, eu também posso estar chegando a essa conclusão. Ó, aquela pessoa fica muito irritada, todo mundo tem muita falta aqui, está acontecendo alguma coisa nesse setor. Vamos procurar saber o que está acontecendo, quais são as características dos riscos para aquele tipo de doença, né, que está acontecendo. E eu também posso determinar e estar indicando no meu PPRA. E a última situação do reconhecimento, eu tenho que saber se já existem medidas sendo executadas de proteção coletiva, né? Medidas que já foram tomadas. Por quê? Por exemplo, eu posso ter calor, mas eu posso ter exaustores que vão retirar aquela massa de ar quente dali. Só que no dia que eu fui fazer as medições, o meu exaustor não estava funcionando. Então, eu fiz medições acima do limite de tolerância, quando eu já tinha uma situação melhor naquele ambiente. Ou não, eu não tenho aquele tipo de proteção, e aí eu vou ter que implantar elas. Então, preciso estar colocando no meu PPRA quais são as medidas que existem. Se existirem, se não existirem, eu não vou colocar nada. Então, dessa forma, eu reconheci o meu risco. Eu verifiquei que aquele ambiente que existe o risco evidente à saúde, né? E eu vou estar fazendo aí sim os meus monitoramentos, a forma que eu vou avaliar aquele determinado situação. Quando eu verifiquei que tem risco, eu tenho que monitorar isso. E a minha forma de monitorar, de tomar minhas providências, é justamente ver quais são as prioridades. Se eu já tenho situações que eu estou ultrapassando o limite de tolerância, essas que eu vou atacar primeiro. Se tem situações que estão quase chegando ao limite de tolerância, eu vou também priorizar. Então, dessa forma, eu vou dando um direcionamento, o que eu vou ter que fazer nos determinados locais. E eu só posso fazer isso se eu tiver os controles, né? Então, eu vou fazer as avaliações, né, através de medições, podem ser qualitativas ou quantitativas. Qualitativa, a gente já viu, situações de, por exemplo, condições hiperbáricas. Qualitativa, não preciso medir nada. Só de estar naquela exposição já é insalubre. Então, eu vou estar colocando. Agora, se eu preciso medir alguma coisa, eu meço para quê? Para ter a certeza que aquele risco está prejudicando a saúde da pessoa, porque está ultrapassando o limite de tolerância, ou não, para saber quais os controles que eu tenho que fazer, para saber dimensionar a exposição da pessoa e para poder, a partir disso, subsidiar qualquer tipo de avaliação que eu tenho que ter. Então, eu começo a fazer também medidas quantitativas, avaliações quantitativas, para saber depois estar traçando o que eu vou estar colocando naquele ambiente para melhorar aquele ambiente. Ou não,
se eu já estou controlando isso, eu só vou manter. Aí essas avaliações vão fazer com que eu tenha controles, né? Eu vou ter o monitoramento e o controle dessa situação. E eu vou, a partir dessas avaliações, eu já vou verificar se é insalubre, não é insalubre, né? Qual medidas que eu vou fazer, qual medidas que eu não tenho que fazer. E aí eu vou verificar nos determinados, como que eu determino isso? Quais são as medidas que eu tenho? Primeira coisa, na antecipação lá. Na antecipação, eu verifiquei, agora que eu tenho que implementar, né? Eu verifiquei que na antecipação tinha risco em potencial. Então já é uma forma de eu começar a fazer minhas avaliações. No reconhecimento, eu fui adiante, no reconhecimento eu vi que esse risco é evidente, vai trazer risco evidente à saúde. Então, dessa forma eu tenho que avaliar. Fui mais adiante, eu vou fazer minhas avaliações quantitativas, então vou me basear lá na NR15. Vou quantificar e vou lá na NR15 ver se os limites de tolerância foram ultrapassados. E também através dos exames médicos, né? Se eu tenho um nexo causal, se aquela atividade está relacionada com aquele determinado risco, aquela doença está relacionada, eu vou comprovar e aí eu vou fazer a minha implementação das minhas avaliações. A partir disso, gente, eu vou traçar, vou me organizar, né? Eu vou fazer com que aquele documento sirva de guia para todas as ações que eu vou estar tomando naquele ambiente, né? Para estar monitorando tudo que eu implantei, né? Como que eu vou monitorar, como que eu vou fazer as avaliações e para ver se essas minhas avaliações estão sendo eficazes, né? Porque eu posso estar implantando algumas coisas que estão melhorando o ambiente, mas eu continuo com ele insalubre, isso eu não quero. Eu quero que isso tenha repercussão positiva, que aquelas pessoas não fiquem mais, não tenham mais danos a parte do seu corpo ou danos à saúde dele dentro daquele ambiente. A partir daí, eu já estou num processo de implementação, controle, e aí eu tenho que fazer a minha verificação novamente. Às vezes eu tenho que voltar, se isso já está em um ano, eu tenho que voltar lá na antecipação e ver se ocorreu alguma situação de modificação, porque eu analiso o processo, né, logo no início. Só que se modifiquei alguma coisa, modifiquei um equipamento, modifiquei uma instalação, acrescentei, fiz obra, etc., eu tenho que avaliar tudo de novo, para ver se o meu layout, alterações no layout, etc., trouxeram algum tipo de risco ou até mesmo podem ter melhorado alguma situação, né? Mas eu tenho que fazer as medições e tenho que fazer essa antecipação novamente. Aí, quando eu refiz, ou se eu conseguir cumprir dentro de um ano meus objetivos, o que eu vou fazer? Eu vou divulgar isso. Aí, onde que eu vou divulgar? A gente já falou aqui no início dessa aula que essa divulgação pode ser uma situação de eu estar trazendo pessoas para estar fazendo palestra, de eu ter um terminal de vídeo que as pessoas consigam estar verificando quais são aqueles riscos, de eu ter treinamento, de eu ter CIPATs falando sobre isso, a CIPA levando isso para a reunião da CIPA e discutindo o PPRA também. Tudo isso vai fazer com que as pessoas falem mais de segurança, que as pessoas consigam visualizar que a empresa está investindo em segurança, que as coisas estão acontecendo positivamente para aquele ambiente, né? E que elas entendam o que está acontecendo, né? Porque a falta do entendimento, a falta do conhecimento faz com que elas não executem o que está programado e aí algumas situações de melhorias podem não dar resultado também. Quando eu fiz, depois de fazer a divulgação, ou até antes, né, eu tenho que saber que esse PPRA ele tem que ser mantido dentro da empresa por 20 anos no mínimo, né, ou mais. Tem substâncias que precisam ser analisadas durante 30 anos, né, então tem que manter dentro da empresa, mas no mínimo 20 anos. E isso faz parte dos meus registros, é uma coisa que eu tenho que ter dentro da empresa e é um documento que eu tenho que guardar para que é feito de alguma ação na justiça, para efeito de verificação dos determinados ambientes, o que foi feito anteriormente, o que não está sendo mais feito, por que voltou algum risco que já estava
controlado, né? Tudo isso a gente vai buscar, às vezes, nos PPRAs antigos. Agora, e no final de tudo, desses controles todos, né, eu vou determinar, lá no meu PPRA, eu tenho a parte da conclusão. Então, na parte da conclusão, eu tenho que falar lá se existe ou não os riscos. Então, eu vou botar sim ou não, existe riscos nesse ambiente, risco químico, físico, biológico, né, que trazem dano aos trabalhadores, trazem dano à saúde dos trabalhadores, por causa da sua natureza, por causa da sua intensidade ou pelo tempo de exposição. E aí vai ser minha conclusão. Tem muitos locais que observam que às vezes a pessoa lê o objetivo e a conclusão. O importante para a gente no PPRA é o desenvolvimento. Ali que a gente sabe as ações que a gente tem que traçar, ali que a gente sabe qual a melhor situação para aquele local, se está dando certo, se não está dando certo. Então, é um documento excelente para que a gente consiga praticar a segurança do trabalho, para a gente consiga minimizar, eliminar o risco. Isso é importante porque a gente tem que cumprir uma hierarquia também, né, de processos dentro do PPRA, das ações que a gente vai botar no nosso cronograma. A gente tem que falar. A primeira coisa que a gente vai buscar é a eliminação do risco. Mas, às vezes, vamos dizer que seja uma máquina ruidosa e que ela seja o carro-chefe da empresa. Eu vou tirar aquela empresa, eu estou acabando com a empresa. Eu vou tirar aquela máquina, eu estou acabando com a empresa. Às vezes, eu não vou conseguir fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Às vezes, eu vou enclausurar ela. E aí é a segunda parte, né? Então, se eu não conseguir eliminar aquele risco, eu posso tentar enclausurar. Eu posso tentar reduzir, né, o tempo de exposição. Aí já é uma terceira situação. Eu sei que não consegui enclausurar, não consegui eliminar, aí eu vou para uma situação que eu vou reduzir, né, a possibilidade daquela pessoa ficar exposta. Então, no caso do ruído, o tempo. Então, vou reduzir o tempo de exposição. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou partir para as proteções coletivas. As proteções coletivas, elas têm que ter associado a elas os treinamentos. Como eu falei, às vezes eu instalo algumas coisas, algumas proteções, e você não tem o conhecimento dos funcionários, que é fundamental para que aquilo dê certo. Então tem que treinar, tem que orientar as pessoas. E por último, gente, ou em situações de emergência, ou situações que eu estou implementando essas outras medidas, né, eu vou buscar um controle administrativo, medidas administrativas para fazer, e a colocação de EPI. Que muitas pessoas falam, vamos colocar EPI. EPI é o último passo dentro da hierarquia das ações que a gente tem que fazer. Só que ele pode vir em paralelo com o primeiro, porque eu sei que para substituir um determinado equipamento vai demorar. Então, eu não vou esperar um ano para isso acontecer. Aí eu coloco o EPI, mas eu sei que é uma medida complementar, não aquela única que eu tenho que fazer pelo trabalhador. Porque o EPI, por mais que ele seja benéfico para o trabalhador, ele incomoda. Então, eu não tenho que adaptar o homem ao ambiente. O ambiente que tem que ficar adaptado ao homem, né? Dessa forma, a gente consegue fazer aquele ambiente adequado, que as pessoas consigam trabalhar com segurança e de uma forma adequada, de uma forma agradável, né? Para que eles consigam desenvolver a atividade sem ter nenhum dano à saúde deles, né? Propriamente dito. Esse plano é muito bom para vocês estudarem, para discutir, é bom para vocês, para a gente fazer trabalhos sobre ele, né? Tem que ter uma leitura também boa dessa parte da aula, dessa quarta aula, porque é a nossa forma de mostrar o nosso trabalho. Além de tudo, ele facilita a gente conversar com a alta direção da empresa. Por quê? Porque a gente planejando, eles conseguem ver o que a gente está precisando. Se isso for atrelado ao lado econômico, melhor ainda, né? Acho que muitas vezes a gente não consegue, mas se a gente souber quantificar a parte, o custo disso, a gente consegue também fazer com que a empresa entenda quanto que ela vai gastar e fica mais fácil para ela também direcionar os recursos, né? Então, é um planejamento de segurança do trabalho. É um plano muito adequado para as nossas funções, para as nossas atividades. E que vocês têm que ter conhecimento para fazer, né? A gente está falando aqui agora, no início da higiene, né? Claro que quando vocês tiverem todo o conhecimento de higiene, né, vocês vai ser muito melhor fazer. Obrigada de novo.
Nós estamos fechando a nossa higiene 1, né? E voltamos em uma outra oportunidade para falar mais a fundo das outras higienes. Obrigada.